em nada. Isso não te deixa entristecido, se isso não te deixa preocupado, se isso não te deixa talvez extasiado por isso, deixa eu te falar uma coisa, você precisa rever os seus conceitos, todos eles. E vou dizer mais, talvez você precisa rever, mas rever duramente, porque se isso não te mover a orar, se isso não te mover a fazer nada diante do cenário, talvez você precisa olhar com muito mais profundidade para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu estou sendo assim, muito verdadeiro com você e rasgando o meu coração com você. Não é nada além disso. Você e eu não, meus irmãos, eu tenho buscado a Deus isso e orado por isso. Mas eu não sei você, vou falar na primeira pessoa de novo. Você é que precisa tomar essa decisão. Você é que precisa erguer. Você é que precisa dar os passos que precisa. E volto a dizer, é falta de palavra? Não. É falta de conselho? Não. É falta de ministração? Não. Não é falta, porque Deus tem nos dado coisas extraordinárias e porções extraordinárias da parte dEle para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas nós vamos orar por isso e Deus há de mover e virar esse cativeiro em nome de Jesus. Não gostaria, em hipótese alguma, de estar dizendo isso aqui. Gostaria de estar falando outra coisa, de outro jeito. Mas eu também sou pastor dessa igreja. Está sobre os meus ombros a responsabilidade do pastoreio da igreja. Não está sobre aquele, não está sobre esse, não está sobre aquele. Está sobre a minha vida. Eu sou responsável por esta igreja. Então, é a mim cabe dizer isso. Não é a outro, é a mim. Então, eu estou dizendo. Amém? Cabe a mim e não gostaria de dizer, em hipótese alguma, gostaria de estar dizendo, celebrando por números, celebrando por tantas outras coisas. Mas, infelizmente, não é o que temos para celebrar no momento e não estou reclamando. Eu só estou dizendo que precisa haver um despertamento em nossas vidas para que a gente possa avançar enquanto igreja, enquanto missão na face da terra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Da decepção para o contentamento. Vamos lá? Todos juntos? Da decepção para o contentamento. De novo, da decepção para o contentamento. Senhor amado, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, fala conosco nesta noite, toca em nossas vidas, toca nesse povo, toca na igreja, fala conosco. Fala com aqueles que estão aqui, fala com aqueles que estão distantes, fala com aqueles que posteriormente ouvirão esta palavra, fala com cada um, toca na vida de cada um, tratando, curando, libertando, mudando cenários, mudando histórias. O Senhor possa fazer isso nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Da decepção para o contentamento. Nós vamos meditar no Salmo 120. Nós falamos domingo passado, o Salmo 126, que era uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e onde nós falamos, e eu falei bastante, do cântico dos degraus, ou salmo de romagem, cântico de degraus, aí fica da forma que você achar melhor. Mas Deus colocou no meu coração, já no domingo passado, que eu falasse a série do salmo de romagem. Eu não sei se eu vou continuar até o 134, que são os 15 salmos que são de romagem desse 120 até o 134. Então eles são salmos de romagem e eu falo o que é salmo de romagem. Então, meus amados, os judeus ou hebreus, da forma que você quiser falar, judeus ou hebreus, durante 3 vezes ao ano eles subiam a Jerusalém para as festas que haviam lá, 3 vezes ao ano, que era Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, ou cabanas, que é a mesma coisa. Então eles subiam,
E à medida que eles subiam, eu já falei isso domingo passado aqui na nossa escola bíblica presencial, eles iam recitando esses salmos, que é do 120 até o 134. São os salmos de romagem, é o conjunto de cânticos de romagem que eles iam dizendo, indo para Jerusalém. E essa é a grande bênção que nós vamos aprender aqui. Então, meus irmãos, e o salmista aqui, ele vai nos mostrar uma decepção, mas uma decepção generalizada no coração dele. Generalizada. Uma decepção, meus irmãos, que chega a ser desconcertante para ele. Então, esse salmo, ele é atribuído a Davi, mas a maioria não diz que ele é de Davi, então não sabemos quem o escreveu, não sabemos quem disse ele, mas uma certeza nós temos: ele viveu uma grande decepção na sua vida. Não uma pequena decepção, uma grande decepção. Então, como salmista, ele vai enfrentar isso. Como salmista, ele vai enfrentar esse dilema do coração. Meus irmãos, eu sempre trago para os nossos dias atuais, e trago, por exemplo, uso como exemplo, eu não quero aqui nem colocar política no meio disso, mas, infelizmente, meus irmãos, parece que eu estou falando de política, mas não estou falando de política. Meus irmãos, quando nós vivemos em uma nação que é pautado, e dá a impressão que eu sou contra isso também, né? Por exemplo, a causa animal, causa isso, causa aquilo, não sou. Eu não sou militante disso, mas você odeia bicho? Não odeio bicho, eu gosto de bicho, não tem problema com bicho nenhum. Mas quando uma nação, ela pauta a morte de um cachorro como um assunto importante, e há passeatas, por exemplo, o domingo passado, quase que no Brasil inteiro, por conta de um cachorro, e aí, pessoas sendo mortas na rua, o tráfico de drogas crescendo grandemente, aborto sendo cometido, quase que legalizado no Brasil, filhos sendo largados na rua. E aí pauta um negócio desse e ele dá, meus irmãos, uma conotação que isso é importante para a nação. Então é uma cortina de fumaça para que a nação, ela não entenda o que verdadeiramente é importante. E eles olham para qualquer coisa. E infelizmente há muitas pessoas que definem isso como um negócio muito, mega, super importante, irmãos. E as causas humanitárias. E as causas que estão aí, e os que estão morrendo, os ribeirinhos morrendo com água ou sem água, e os que estão morrendo no sertão do Brasil, e os que estão morrendo ao redor do mundo. E nós pautamos isso, e o Brasil pauta isso, e os influencers pautam isso. Irmãos, eles pautam qualquer coisa, e eu já disse aqui que nós temos que aprender a trafegar pelas redes sociais, a trafegar em coisas, meus irmãos, que verdadeiramente faz valer a pena. E não sei a você, mas a mim, o que acontece? Eu fico, meus irmãos, olhando para tudo isso e digo: onde vai parar isso? Onde vai parar? Mas eu estou dando um exemplo. Não é para você olhar para o exemplo que eu dei da militância do cachorro. Não é isso que eu estou dizendo. Irmãos, são muitas coisas. Muitas, mas muitas coisas. Eu não estou dizendo só do cachorro. Tem 300 mil coisas para nós olharmos e prestarmos atenção naquilo que está sendo feito e nós não olhamos. Não tem. Então hoje, eu acabei de dar a notícia ali, o cara, filho lá da dona Irene, caiu da árvore já tem um tempo. Aí agora tem que ir no médico. Aí está com o pé inflamado, coluna doendo, não tem médico. O médico vai chamar o cara. Isso aí, ninguém faz passeata para isso. É isso que eu estou dizendo, irmãos.
Ninguém se levanta e diz assim: olha, nós precisamos tomar uma decisão e fazer alguma coisa que mude isso, a realidade do Brasil e da nação. Mas isso aqui, meus irmãos, é uma coisa, não entenda isso. Às vezes você é um militante, né, do negócio aqui. Irmãos, eu estou longe disso, nem gosto desse negócio. Eu não poderia falar, estou usando como exemplo. Espero que você entenda que eu estou usando um exemplo, para que isso seja esclarecido entre nós. Então, meus amados, a maneira como o salmista agiu, ele nos ajuda a entender o caminho que precisamos trilhar nos momentos de decepção. Para mim é uma decepção isso. Eu olhar uma nação que é a nossa nação, uma cidade que é a nossa cidade, a região que é a nossa região, e nós vermos coisas tão absurdas, Então é uma decepção, porque nós, enquanto sociedade, deveríamos estar num ponto acima, muito acima, melhores enquanto pessoas, enquanto crentes, enquanto servos, enquanto discípulos, para ajudar uns aos outros, porque o Evangelho fala que nós devemos ser exemplo uns aos outros. Por isso eu disse: como está a sua disciplina bíblica? Não precisa, vou perguntar, aleatório. 2025, quantas visitas você fez? Você tem muito velho aqui na igreja? Não tem, não. É pouco velho que não vem na igreja. Eu sei de 2 ou 2. Quantas você visitou? Quantas orações você fez para eles? Isso é disciplina, irmãos. Não tem tempo? Ninguém tem, não é só você. Ah, eu estou assim. Todo mundo está assim, não é só você. Essa é a desculpa. Nós nunca temos tempo. Nós temos tempo para tudo. Para Mac, para pizza, para padaria, para tudo. A hora que fala, é isso, bíblico, aí não. Aí o meu tempo é escasso. Escassez de tempo demais, outra em doido. Como está a sua disciplina bíblica? Como está nossa disciplina bíblica? Vamos para o sermão aqui, né? Que é melhor. Luíde, Salmo 120, por favor, varão. Nós vamos ler todo ele, são 7 versículos. Vamos lá. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua traiçoeira? Então ele está indignado, né, com isso. Ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de giestas. Interessante, na minha Bíblia não tem essa palavra. Deixa eu ver aqui se tem. É o 4? Giesta. Olha que interessante. É a mesma versão, na minha fala sândalo. E eu sei que tem uma versão de vocês que ela vai dizer que é o... Fala aí, a versão... Zimbro, sândalo, agora giestas. Giestas é bem atualizada, eu não tenho. E a minha versão é NVI, a que eu estou lendo aqui. O outro, por favor, Lude. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Olha a decepção dele. Eu sou pela paz, mas se falo de paz, eles são pela guerra. Olha que coisa doida. Eu sou pela paz. Você já se viu assim? Mas se falo de paz, eles são pela guerra. Tem gente que não quer paz, né? Ele quer guerra. Ele não quer não quer resolver o problema. Ele quer ver, desculpe a expressão, o circo pegar fogo, porque eu não sei a quem interessa, mas também está na Bíblia isso. Então, meus irmãos, as nossas indignações, elas são, por vezes, coletiva, ou ela é só você, sozinha, com a sua indignação, com a sua tristeza, e por vezes ela é no coletivo, tem várias pessoas pensando a mesma coisa. O salmista, ele pede socorro. Volta lá no 1, por favor.
O seu coração, ele está angustiado. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele está angustiado. O coração dele, meus irmãos, não se cabia de tanta angústia. O seu coração estava ferido. Palavras mentirosas foram ditas contra ele. Ou você nunca viveu isso, não? Calúnia, difamação, acusação falsa. Mentiras, é isso que está no coração dele. Pessoas que não falam nunca o bem, mas falam sempre o mal. Você já viu que você nunca pode errar nada? Você tem que acertar 100%, você não pode dar um vacilo, condenação. Vai para o tronco, está condenado. Então, meus irmãos, o que o salmista fez com isso? O que ele nos ensinou com aquilo que estava agitando o seu coração? Ele clamou: o Senhor está ali. Na minha angústia, eu clamei, ou ele clamou ao Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é uma das coisas que hoje está ficando muito distante dessa realidade que está aqui na Bíblia. E eu digo, meus irmãos, de ouvir um outro, e até de ter um parâmetro para falar isso. A pessoa procura tudo, e clama tudo, mas não clama a Deus, que é o correto, é a fonte correta. Aí corre de um lado para o outro, desculpe a expressão, como aquele perdido mesmo, batendo cabeça, querendo a solução. Por quê? Porque nós queremos soluções rápidas. Nós não admitimos espera mais. Nós não admitimos uma resposta prolongada, como foi o povo de Israel que esperou por 40 anos. Nós não queremos isso. Nós queremos hoje. Se possível, antes de eu pensar que eu já tenho na minha mão a resposta. E não acontece isso, irmãos. Por vezes nós passaremos pela prova desta fidelidade, esperando no Senhor, tendo calma nele, tendo esperança nele, tendo o nosso foco nele. Mas hoje, com tudo aquilo que é muito rápido, então você dá um clique aqui no celular, você dá um clique ali no computador, tudo chega lá para você. Então você vai querer a resposta também dessa forma. Então, meus amados, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Coloca o 2, por favor, doutor. E Ele vai falar assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Livra-me disso. Amados, enquanto o inimigo, ou o teu, o meu, que aí é você que vai identificar, somos nós que temos que identificar, enquanto ele fazia isso, enquanto ele dizia isso, sabe o que o salmista falava? Ele buscava o Senhor, ele falava com Deus, ele não saía por aí procurando resposta aqui e acolá, procurando resposta no cara do chapéu, buscando na toalha, buscando na varinha. Ele estava esperando em Deus, ele estava crendo naquilo que o Senhor falaria ao coração dele e esperando naquilo que o Senhor diria a ele. Então, meu amado, tinha muita dor no seu peito, mas a oração dele, ele pede: Senhor, me livra, mesmo triste. Meus irmãos, mesmo angustiado, o salmista, ele cria que Deus podia mudar o seu estado naquele momento. Amém, igreja? Eu quero dizer a você, mesmo triste, mesmo na angústia, mesmo você sendo caluniado, em tudo isso, Ele é poderoso para mudar o estado da sua vida para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Agora, levanta a cabeça, não anda não como um derrotado. Nós falamos hoje na escola bíblica. Nós somos vencedores, irmãos. A história está a seu favor e a história está a meu favor. A história está a favor da igreja. A história bíblica e a disciplina bíblica está a favor da igreja.
E nós servimos a um Deus que tem todo o poder, não é um poder qualquer limitado, é um Deus que tem todo o poder, e é esse Deus que nós servimos e cremos nele em nome de Jesus. Amém, igreja? O 3 e o 4, Santo Barão. E ele vai dizer assim, ó, vamos repetir ali. O que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua traiçoeira? O 4. Ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de giestas. Então, meus amados, um vai falar zimbro, outro vai falar sândalo, e esse aqui está falando de giestas. Então, mesmo ferido, com palavras que tiraram a paz dele, tiraram o sono do salmista, tiraram a alegria do salmista. Quantas vezes nós passamos por isso? Ou tira o sono demais, uma mentira, uma calúnia, uma acusação. Tira o sono demais, uma mentira dita contra você. Tira a paz demais, isso tudo. Agora ele fala assim, ele espera, não nele, ele espera que do alto venha a resposta para aquele que levanta a calúnia contra ele. Então, meus irmãos, isso é outra coisa que nós, por vezes, não sabemos esperar. Não tem um livro aí de uma senhora que fala assim, eu e minha boca grande, que eu nem sei quem é, mas tem o livro. Por quê? Porque eu quero resolver, eu quero ir lá e já mandar ver. E de preferência já mando o outro de encontro. Não tem esse negócio de perdão, de espera. Eu já resolvo aqui. Você não me conhece, eu sou um Pedro encarnado. Eu já resolvo aqui a parada. Que o Pedrão era assim, né? Estou dizendo, usando o exemplo dele. E às vezes, meus irmãos, não é isso. Você tem que esperar em Deus. É o que o salmista está falando. Ele está dizendo, ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de giestas. Então ele está dizendo que o guerreiro, ele ia lá, e aí pode ser o sândalo, e pode ser o zimbro, e pegava o carvão daquilo, e colocava na flecha, e aquilo, a dor, ela era triplicada, quando ela atingisse esse inimigo. É o exemplo que ele está dando, de guerreiro com brasas incandescentes de giestas. Eu não sei o que é giestas, eu sei o que é zimbro, sei o que é sândalo. O zimbro é muito conhecido na Bíblia, é o mesmo lá de Elias, é o mesmo lá de Daniel, tem lá, e tem em alguns livros vai falar dele. Então, meus amados, é a mesma árvore. Vai pegar o carvão dela. Eu aprendi recentemente que tribos, quando ela, aqui no Brasil é normal, ele vai para matar um bicho, ele tem uma planta venenosa, ele coloca na ponta da flecha, mergulha ela no veneno e lança. E o bicho muitas vezes não é a flecha que derruba ele, é o veneno que está na flecha que paralisa ele ou liquida ele ali. E isso é a mesma coisa, não é diferente não. Agora ele fala assim, aqueles que espalham essas mentiras, a resposta que ele recebeu foi essa aí, setas agudas do valente, brasas vivas do zimbro, do sândalo ou das giestas, vai alcançar eles. O salmista está dizendo, o maledicente será ferido da mesma forma que um soldado é ferido, a mesma coisa, de maneira mortal. Então, meus amados, no campo da batalha, isso é uma verdade. E ele está dizendo, aquele que fala mentiras, que diz isso, vai ser alcançado dessa forma. Amados, eu olho para tudo isso, é um texto um tanto quanto sério, duro. Porque, meus irmãos, nós sabemos que entre nós isso é uma verdade. E eu volto até no tema do sermão. Volta o tema lá, por favor, Luiz, depois nós acabamos de ler. E ele vai dizer assim, que nós, meus irmãos, começamos desse jeito, com essa decepção.
de tantas coisas, porque nós somos naturais, nós não estamos na glória ainda. Então nós temos dor, nós temos tristeza, nós temos decepção, nós temos tudo isso. Nós temos tristeza, nós temos vontade de desistir, nós temos vontade de, o pastor Fulvio um dia pregou aqui, chutar o pau da barraca. Nós temos vontade. Fala assim, larga a mão desse trem, não dá não, ruim demais. Então nós temos decepções, e muitas, não poucas, muitas decepções. Decepcionamos com pessoas, decepcionamos com amigos, decepcionamos com familiares. Pastor, isso é um absurdo. Não é, decepcionamos. Decepcionamos. Deveria? Não, mas decepcionamos. Então, meus amados, isso é quase que normal entre nós. Então, meus irmãos, é possível que ele tenha na cabeça dele, em mente, o pensamento dele seja exatamente o juízo divino de Deus contra estes. Então não é você, querido, deixa eu te falar de novo, não diz respeito a você. As armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então o que você tem que fazer? Orar. O que eu tenho que fazer? Orar. O que você tem que fazer? Colocar o seu inimigo no altar de Deus. O que você precisa fazer? Ficar alerta contra todas essas hostes espirituais da maldade, das setas que voam de dia e de noite, que você não vê, por vezes você não vê, mas você tem que falar assim: Senhor, está nas suas mãos, Senhor, cuida para mim, Senhor, me guarda, Senhor, guarda os meus, guarda-me dessa maledicência, dessas palavras, guarda-me, e me livra de tudo isso, para que eu possa seguir em frente e ser uma bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então o salmista, ele sai da decepção para o contentamento. Ele está decepcionado demais com tudo isso. Eu já falei, não preciso, só se eu desenhar para você. Tem coisa que entristece a gente mais, todos nós aqui, que não tem ninguém diferente um do outro. Entristece demais. Mas o salmista está nos ensinando. O peregrino, eu coloquei aquele peregrino ali, eu não, o Google, e nós pegamos lá do Google. O peregrino, ele está nos ensinando que ele está indo para Jerusalém, e que ele não ficou debicando, ele não ficou pautando o que ele pensa, o que ele queria. Ele está indo para Jerusalém, ele está na peregrinação para Jerusalém, ele está indo no lugar da resposta, ele está indo a Sião, ele está indo buscar a presença de Deus. Então você não sai da decepção ao contentamento se você não for para a presença de Deus. Eu não saio, você não sai, nós não saímos. Agora, por vezes, meu amado, minha amada, você terá que esperar, por vezes haverá tristeza, frustração no seu coração, tudo isso. Agora deixa eu te falar, Deus, ele está moldando você e fazendo você um homem, uma mulher de um caráter melhor, um homem ou uma mulher que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que usa aquilo que está na palavra como ferramenta para a bênção, não para avacalhar as coisas. Usa para a bênção, usa para a verdade, porque tem disciplina no coração, porque tem alegria no coração em fazer aquilo que é necessário ser feito. Amém, igreja? É isso que o Senhor está esperando de você e de mim. Doutor, o 6 e o 7, por favor. E ele vai dizer assim: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Isso parece ser verdade demais. Você anda por aí, você vê cada coisa e escuta cada coisa, e dá a impressão que o salmista está coberto de razão. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz.
parece que não quer paz. Parece que a paz não faz parte do vocabulário. Quando é questionado, ao invés de ser uma voz que destoa, uma voz de esperança, bota fogo, joga gasolina, né? Bota fogo. Ao invés de joga gasolina no fogo, pólvora no fogo. Não é isso, para isso que nós somos chamados. O 7, Luigi. Eu sou pela paz. Mas se fala de paz, eles são pela guerra. Eu sou pela paz. Mas se fala de paz, eles são pela guerra. Então, meus amados, ele estava totalmente e muito decepcionado com o seu mundo. Ele estava cansado de mentira, de engano, estava cansado dessas coisas que ficam sendo ditas dioturnamente. Estava cansado. Sabe essa palavra assim, eu não aguento mais. Era isso aí. Então, meu amado, ele vai dizer assim: eu sou peregrino em Meseque, ou eu tenho que morar nas tendas de Quedar. A figura aqui, meu amado, é como se ele estivesse dizendo: estou frustrado por ter que morar no meio de pessoas que agem como animais selvagens. Quando ele fala de Meseque e Quedar, ele está dizendo isso. Pensa a frustração do salmista. Pensa a tristeza do coração dele. Ele está dizendo assim: parece que eu estou no meio de animais. Parece que eu estou no meio de verdadeiras víboras. Agora, é interessante que ele estava triste, frustrado com o mundo, frustrado, indignado com tudo aquilo que estava ao seu entorno, ao seu derredor, mas ele decidiu viver em paz. Ele decidiu viver o shalom de Deus. É o que ele decidiu. O mundo está em guerra, eu decidi viver o shalom de Deus. Eu não estou dizendo para você ser bobo, não. Porque tem uns caras que lêem isso aqui e falam: eu sou um bobão, tenho que ficar lá escutando os caras da pedala Robin na minha cabeça até amanhecer o dia. Não é isso. Você tem que ter decisões na sua vida. E a decisão que o salmista nos ensina é que ele vai esperar no Senhor, é que ele vai buscar no Senhor, é que ele crê que o Senhor está fazendo a obra, é que ele crê que o seu inimigo será abatido por Deus e não por ele, que o seu inimigo é Deus que está tomando conta e não ele. Então eu não vou ficar lá inerte diante da situação, não, eu preciso me levantar, tomar posição, e é isso que ele faz e pedir para que Deus faça isso. Então, meus amados, ele quer o shalom de Deus, ele está comprometido a ficar longe dos briguentos. Eu já gostei de ficar perto de briguento, agora eu não suporto mais. Eu não suporto nem... Olha, hoje também, discussão... Hoje as discussões é futebol, principalmente. Fala de Corinthians e Parmeira, essas bobagens. São Paulo, cara, eu já venci isso aí, anos, isso aí, hoje as perguntas, você sabe quem eu sei o time que eu torço, você sabe quem joga lá? Não sei, ninguém, não sei nenhum, tem que fazer um exame assim, brutal, para saber quem é, porque não me importa isso aí. Então, meus amados, eu estou longe dos briguentos. Antigamente eu gostava desse trem, viu? Mas gostava demais. O salmista fala assim: eu tomei uma decisão, eu quero ficar longe dos briguentos. Talvez o briguento nós possamos olhar lá o Salmo 1 e dizer que nós devemos ficar longe da mesa dos escarnecedores, da mesa dos que não te edificam em nada, da mesa dos que não dizem nada que serve para a edificação de alguma coisa. Mesas que não vai dizer assim: vamos levantar aqui um clamor pela igreja, vamos levantar um clamor pela liderança da igreja, vamos levantar um clamor pelas famílias da igreja, pelos filhos, vamos aqui,
pega aqui na minha mão, vamos orar e pedir para que Deus abençoe. Não, as conversas as conversas por vezes elas são outras, e ele está muito triste com isso. Então, meu amado, ele vai subindo para Jerusalém, distancia-se dos briguentos, e ele vai levar uma vida de temor a Deus, do Senhor. O conselho dele para nós, para mim, para você: deixa os encrenqueiros de lado. Versão Romério agora. Deixa de lado. Ou tem encrenqueiro demais para ficar embaçando nossa caminhada. Encrenca com tudo. Encrenca porque é assim, encrenca porque é assado, encrenca porque é isso, encrenca porque é aquilo. Deixa os encrenqueiros e siga em frente. Vai na presença de Deus. Seja um crente que traz harmonia, traz cura. Seja um crente que ora, seja um crente que aconselha, que abraça, que perdoa, que sustenta no momento que precisa. Seja um crente que avança, mas que impulsiona outros a avançar, que é outra coisa que é um desafio para nós. Você tem que ajudar alguém a avançar com você, caminhar com você, ir com você. Agora, como que você faz isso? Você acha que é sozinho na sua casa? Você nem parlar com a pessoa parla, nem falar com ele fala. Irmãos, isso é falácia do inimigo, tá? Não, veja em quem você confia, veja com quem você conversa, veja com quem você fala. Amados, muitas coisas, obviamente, nós não podemos dizer, até porque, como é que eu vou chamar o Luíde e falar: Luíde, me dá um conselho sobre casamento. É incoerente. Incoerente. Não tem como. Eu vou falar com ele: seu Luíde, me ensina, isso aí ele sabe, me ensina como ganhar $1 milhão. Ele vai, isso ele sabe. Então, ele é um menino de, acho que 15 anos. É incoerente, mas tem gente que é incoerente e vai atrás disso. E vai buscar conselho, não tem conselho, vai buscar palavra, não tem palavra, porque ele quer uma resposta que agrada a ele não quer ser confrontado. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi desde sempre é ser confrontado em todas as áreas da minha vida. Todas. Hoje eu trafego, meus irmãos, na minha vida, no ministério pastoral, na minha vida profissional, na minha vida familiar, eu trafego com liberdade, porque eu aprendi a ser confrontado. Então hoje eu faço assim: opa, que isso? Confrontou? Não pode, nunca. Vou embora dessa igreja e tchau. Não pode. Disciplina, não tem disciplina. Não pode. Irmãos, isso é falar do Brasil afora. Quem aqui tem empregado e tem patrão, aqui mesmo, não pode confrontar mais os funcionários. Não pode falar nada. Antigamente, meus irmãos, no nosso tempo, se deixasse, o cara batia em nós. Na escola, o couro comia grande. O professor tinha uma régua, colocava do lado e falava: você fala aí para você ver, bacana. E lenha. E chegava em casa, falava assim: tomei uma coça, você vai apanhar de novo agora. Você aprontou, outra coça. Hoje você fala isso para você ver. Não pode, não. Eu não defendo isso não, meus. Violência doméstica, não. Eu estou dizendo que está sendo levado para um lado que não pode mais nada. Ué, como é que um patrão não pode chamar a atenção do empregado? Não pode? Pode sim. A palavra deu autoridade para o pai cuidar do filho. E ela falou que, a palavra fala que se for preciso, corrija com... corrija com... Nossa, só Joel que tem coragem? Que é isso? Vamos lá, de novo. Corrija com... Joel.
Luíde, então fica só com você, seus 10 aí. Irmãos, a palavra está dizendo. Então me preocupa quando eu olho, eu vou lá no shopping, tem uns menininhos desse tamanho. Eu já falei que são as pernas, desse tamanhozinho. O menino já pôs 2 brincos, um de cada lado, colocou o cabelinho azul e tal, e está tudo beleza lá no shopping. Aí meu irmão, se a mãe daquele cara falar alguma coisa para ele, ele arranca um míssil e detona a mãe dele. Porque ele aprendeu assim, é ele que manda. Ou o pai, né? E, irmãos, eu discordo disso. Totalmente, você pode até discordar de mim, mas eu não concordo com isso. Agora, o que acontece? Nós vamos criando uma sociedade sem limites. Aí é isso que acontece. Meninos bem formados, de famílias boas, matam um cachorro de graça. É isso. Porque a base não aconteceu. Mas a base não pode. Não pode, aí chega lá na frente e acontece isso. Então precisa cuidar. Como é que o cara faz isso com um cachorro, um moleque? Não pode, com ninguém. Nem com esse bicho aí. Mas assim, meus irmãos, olhando para tudo isso, parece impossível uma pessoa frustrada ela encontrar paz. Parece impossível. Eu estava contando para a Rosana, eu tenho uma cliente, o João Pedro, se ele estiver ouvindo, ouvir depois, ele sabe de quem eu estou falando. Eles são muito rico mesmo. Eles herdaram um patrimônio gigante, três irmãos. Essa semana eu estava lá com ela, trabalhando, e eu e um menino que estava me ajudando esses dias. Aí no finalzinho da tarde, eu já louco para ir embora, cansadaço, ela foi contar a história, né, de depressão, de ansiedade, de não sei o quê, de tantas coisas dela, cheia da bala. Então, o bacana que fala para mim, o problema é dinheiro, deixa eu falar para você, mentira, não é dinheiro, porque lá tem, e muito, não é pouco não. Aí, conversa vai, conversa vem, ela fala assim, que toma remédio, ela contou a história, que desde de 17 anos, como que ela veio com depressão, lutando com isso, com frustração, e lutando, e toma remédio, e toma isso, e vai em médico, e ela toma esse remédio controlado, ela falou, me dá vontade de parar. Eu tenho vontade, mas é o seguinte, quando eu penso em parar, ela tem um quintal gigantesco, na fazenda aqui, em Campinas. Ela tem um quintal gigantesco. Ela falou, vocês têm noção do que é vocês estarem andando. De repente você vê um galho, vê uma mesa, você fala assim, esse lugar seria um bom lugar para um suicídio. Isso ela falando para mim. Ela olhava a varanda do apartamento do pai dela, lá no Cambuí, e falava assim, isso aqui era um bom lugar de você se precipitar daí. Aí ela disse assim, como que eu vou parar de tomar remédio? Aí eu deixei ela falar, porque é bom você deixar falar. Ela chama, não vou falar o nome, porque está gravando, senão, mas no particular eu falo. Eu falei, senhora, eu tenho uma resposta para você. A única resposta possível para você é Deus, e ponto final. E fui meio que despedindo dela, montei na caminhonete e vim embora. E vou falar para ela de novo, quando eu tiver oportunidade. Em breve terei. A única solução não é dinheiro, não são as posses, não são os relacionamentos dela ou de qualquer outro que seja, mas precisa de Jesus. Então, meus amados, só Deus pode transformar a tristeza em poesia. Só Deus. Uma poesia bonita, porque tem umas poesias ruins também. Uma poesia boa. Só Deus. Você acha que quem que vai mudar a história da humanidade? Só Deus. O salmista enxerga isso. É só Deus que pode trazer essas pessoas
para o caminho da libertação, das amarguras, das angústias, das mentiras. Então, ele toma o caminho para Jerusalém. Que caminho você tem tomado? No meio das suas frustrações, das suas decepções, ele toma o caminho para o templo. Porque ele está subindo. Eu já falei de Cântico dos Degraus, Cântico das Romagens várias vezes. Ele não ficou lá chorando, ele não ficou lá reclamando, ele não ficou lá... Não. Ele tomou o caminho, no meio das decepções dele, ele disse, eu vou, Romero falando, vou para Jerusalém, vou para Sião, que é a mesma coisa aprendemos no domingo passado, vou para lá. Então ele foi derramar o seu coração diante de Deus, ele foi buscar a face do Mestre querido. Lá ele meditou, por isso que eu falei da importância do culto público. Ele pensou, ele olhou, ele viu, ele conjecturou. Então, meus amados, ele viu o que estava reservado aos mentirosos e os enganadores. Cansado do mundo, em meio à peregrinação, ele está ali peregrinando, está aí a imagem do Google. Só que os peregrinos aí, comparado com os judeus, nada a ver, né? Mas ele está lá subindo, e eu penso que pensando nisso, e louvando a Deus, cansado do mundo. Mas ele falou assim, eu vou viver em paz com Deus. Amém, igreja? Eu vou viver em paz com Deus. Eu vou viver em paz com o Todo-Poderoso. Então, meus amados, quando você decide viver em paz, marido se converte, esposa se converte, filho se converte, o negócio muda, porque é Deus que está trabalhando, porque Deus está fazendo, porque Deus está agindo. E quando eu estava escrevendo hoje à tarde, eu falei assim, e nós aqui hoje? E você aqui hoje? E nós aqui hoje? Que direção tomar agora? Que direção eu vou tomar? Que direção você vai tomar? Que direção nós vamos tomar? Que direção? Para onde nós vamos? Então, meus amados, hoje, em qualquer lugar, pessoas em qualquer lugar do mundo podem levar suas decepções aos pés de Jesus. Não precisa mais ir a Jerusalém, não precisa mais subir, não precisa mais do sacrifício, não precisa mais do tabernáculo, não precisa mais nada daquilo. Todos nós temos livre acesso ao Pai. Então você vai hoje a Jesus e fala, Senhor, estou entregando no seu altar a minha causa. Estou entregando no seu altar os meus dilemas. Estou entregando as minhas decepções no seu altar. Está aqui, cuida para mim. E faz a tua obra. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Por meio de Jesus, você pode entregar todo o seu sofrimento, qualquer, seja ele o tamanho que for, entrega a Ele. Entrega a Jesus hoje. Não fica se segurando, não fica brigando com essa situação. Você está entendendo? Talvez você tenha entendido 10% do que eu estou falando aqui, 5%, 1%, mas o que você entendeu, pratica, porque é a palavra de Deus. Talvez você entendeu a metade do que eu falei aqui, você conseguiu raciocinar ou conseguiu captar a metade do que eu falei aqui. Mas se isso está sendo dito é porque o Senhor quer que você pratique na sua vida. Agora, se você não praticar, plagiando o Ricardo Feres, se a gente vem aqui, o Senhor nos dá ferramentas, uma caixa de ferramentas, está lá cheio de ferramentas. Você abre aquilo, o que você vai fazer com aquilo? Você vai sair com essa caixa de ferramentas aqui, o que você vai fazer? Joga lá para o quintal, joga lá pro lote vago, joga lá na caçamba do lixo ali, ou você vai usar? Nós precisamos mudar, irmãos. E só há mudança
através da Bíblia. Não há, na minha visão, outra mudança possível que não seja bíblica. Não há. É só a Bíblia que pode transformar a tua vida e a minha vida. Amém, igreja? 1 Pedro, santo varão, e vamos acabar. Capítulo 1, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler a partir do 20, 1 Pedro 2, 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Que vantagem há? Você está vendo que ele tem uma interrogação. Quando é interrogação, é uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta. Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. O próximo varão. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Cristo deixou, ele está dizendo isso, Pedro. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca, mas ele sofreu. Aí nós terminamos aqui. Quando ele era insultado, não revidava. Eu sou sanguinário, mano, comigo não. Comigo é preto no branco. Tomou, como é que é? Bateu, levou. Comigo eu resolvo. E resolvo agora, nem deixo para amanhã. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Não é você tem que entregar no altar de Deus. Não é comigo, nós temos que entregar para Deus e pedir: Senhor, cuida desta situação. Então Jesus, ele foi ultrajado em nosso lugar para que pudéssemos ter paz com Deus. Então nós podemos nos voltar para Deus hoje. Você pode levar as suas decepções, todas elas, ao altar do Senhor Jesus. Você pode entregar as suas decepções diante do Senhor. Entregue a vingança nas mãos dele. Entregue a vingança ao Senhor. Deixa o mundo violento para trás. Deixa isso, irmãos. Faz um pacotinho bem embrulhadinho e joga esse trem fora. Joga fora. Eu sei que tem hora, meus irmãos, que você fica daquele jeito. Fala, mas não é possível. Você quer trucidar um. Torcer igual torce o frango caipira. Mas nós somos de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, adquirido pelo precioso sangue do Cordeiro Jesus. Então nós somos diferentes, nós não somos, estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós vemos o pensamento do mundo, mas nós não pensamos mais como o mundo. Então essa é a chave para você sair da decepção para o contentamento. Saia da decepção e vá para o contentamento. Suba um degrau na sua vida para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos lá de novo, ó, todos juntos, fortão. Da decepção para o contentamento. Mais uma vez. Mais uma vez. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos levante com poder e graça, e que nós possamos viver isso a cada dia na presença dEle, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Obrigado, Eliette. Pode ser que você tenha